para vocês como que esse dashboard funciona em relação ao que se mexe e o que não se mexe aqui. A maioria das coisas, das informações que nós temos aqui não vai mexer, porque esse dashboard ele é preenchido automaticamente com as informações que você vai colocar lá nas outras abas. Então a única coisa que você pode mexer aqui, que você pode estar mexendo, é você trocar esse nome aqui, ó, você clica 2 vezes, e aí você vai preencher o seu nome aqui, ó, você vai colocar o seu nome lá, o nome do seu estúdio, enfim, e salva. E aí automaticamente vai trocar esse nome aqui, vai ficar o nomezinho do seu estúdio, beleza? A segunda coisa que você consegue mexer aqui é essa parte de metas, tá? As metas você consegue dizer aqui, pode ser uma meta financeira, por exemplo, esse aqui tá 10 mil reais, mas poderia ser 30 sessões no mês. E aí você pode salvar, que vai ficar aqui um númerozinho 30, e você consegue deixar isso aqui já posicionado para que você entenda que a meta deste mês é fazer 30 vendas, tá? Então essas são as duas únicas coisas que vocês vão mexer aqui, porque todo o resto ele vai sendo preenchido automaticamente lá nas outras abas, e essa parte do dashboard, ela é mais para que você tenha essas informações mais rápido. Mês a mês você consegue filtrar aqui nessas duas abinhas aqui de filtro, ó. Por mês, você consegue vir aqui, ó, clicar nesse sinalzinho aqui, e aqui você pode desmarcar tudo, ó, limpa tudo, por exemplo, aqui, ó, limpar. E aí você marcar, eu quero saber quantas vendas eu fiz em julho, por exemplo. Eu vou vir aqui, ok? E ele vai te dar as informações. Nessa planilha não tá preenchido todos os meses, porque ela é mais pra mostrar pra vocês, é uma planilha de teste. Então todas as informações referentes a julho você vai conseguir ver aqui, tá? Então essa é a parte de filtragem que você consegue fazer. Aqui você também consegue filtrar por ano. Então eu consigo dizer, se eu tiver mais de um ano sendo preenchido ali nas minhas informações, eu consigo dizer, eu quero ver 2024, 2025, 2026. Então eu consigo fazer esse filtro da mesma forma. Agora vamos passar por cada etapa dessa daqui pra que vocês entendam o que é esse dashboard. Vocês não precisam mexer mais em nada aqui, mas eu vou explicar pra que serve cada um. Vamos lá. Aqui na parte de financeiro, começando pelo financeiro, a gente vê todas essas funções aqui. Nós temos receita, despesa, lucro e margem. O que seriam essas quatro? Todas as entradas que você der lá no financeiro vai ficar registrada aqui. Todas as despesas que você der entrada vai ficar registrada aqui. E a diferença entre receita e despesa vai ser o seu lucro. A margem é a margem percentual de lucro. Quanto esse lucro representa de tudo que você recebeu no seu mês. Então ele vai te dar uma margem aqui, tá certo? Isso é muito legal pra você entender, quanto tá a tua margem de lucratividade? Tá tantos por cento. Isso é interessante você ter essa informação da sua empresa, beleza? Depois nós temos essas outras 4 etapas aqui, ó, que é fotos extras, fotos reveladas, meta e faturamento. A meta eu já falei pra vocês, pode estar sendo trocada, ela pode ser uma meta financeira ou de quantidades, tá? Fotos extras é calculado automaticamente, então esse volume, toda vez que você preencher ali, fulano de tal comprou tantas fotos extras, ele vai somar e vai colocar aqui todas as fotos extras que foram vendidas no seu mês. Fotos reveladas, a mesma coisa, todas as fotos que forem reveladas, que você registrar lá, que houve a revelação delas, vai estar registrada aqui também. A gente tem o resultado anual, que basicamente é todas as entradas e saídas, receitas e despesas do seu ano, tá? Registrado mês a mês. Então lá é importante você colocar as datas de entrada e de saída para que você saiba exatamente quanto foi de entrada, quanto foi de saída, e não apenas isso. Você também tem as receitas por pacote e as despesas por tipo. Então, além de você ver que está tendo uma despesa aqui, quanto foi de despesa do seu mês, você também sabe qual foi o tipo de despesa que você fez aqui. Deixa eu subir mais um pouquinho. O tipo de despesa que aconteceu aqui nesse mês. Eu gastei muito com alguma coisa. Então eu vou saber aqui exatamente quanto que eu gastei com alimentação, quanto eu gastei com gasolina, quanto eu gastei com transporte. Tudo que você registrar lá, colocar uma categoria específica. Eu indico até vocês terem algumas categorias ali, ou várias categorias separadinhas para quando você for dar a entrada certa, corretinha. Lá na aula de gestão gestão estratégica que a gente tem, o módulo de gestão financeira do HSL, a gente fala sobre como você fazer o gerenciamento do seu estúdio da forma correta. Então, aqui a gente vai mostrar muito mais sobre a planilha, um tutorial, enfim, lá dentro do treinamento. Se você fizer parte do HSL, você vai entender como você faz essa separação, para que você tenha um controle realmente objetivo, que gera lucro para você, que você consegue ver essas informações e organizar elas da melhor forma possível. Então, aqui, tanto você registra quanto foi a despesa do seu mês, quanto o que você gastou, como foi dividida essa despesa, como essa despesa foi distribuída, tá? Beleza, então entendemos. Já aproveitando o gancho, vamos falar sobre receita por pacote. A receita por pacote é o seguinte, toda vez que você der uma entrada nas suas reservas ali, você vai fazer o registro dessa receita que tá acontecendo na sua empresa. E lá você pode dizer de que se trata. Essa receita foi um casamento, foi um ensaio, foi um ensaio individual, que tipo de pacote foi esse que você vendeu, e aí você consegue acompanhar quanto você vendeu para aquele tipo de trabalho. Então isso é interessante para você saber o que mais está vendendo na sua empresa e o que menos está vendendo. Se você pode fazer uma oferta daquele serviço que está vendendo um pouquinho, porque você analisou que no ano passado você vendeu muito naquele mês aquele tipo de produto, e esse ano você está vendendo menos. Por que isso está acontecendo? Será que é uma oferta que eu não fiz? Será que eu não alcancei as pessoas que queriam? Eu poderia gerar um tráfego para aquilo ali. Então essas informações servem para isso, para você entender o que você pode estar fazendo e comparar. A partir desse momento, você vai comparar o seu próximo ano. Então esse ano você faz todos os registros da sua empresa. Se você tem esses registros em algum lugar, repassa para essa planilha. É certo que não vai ficar fiel porque você não fazia esse registro. Mas a partir do momento que você começa a registrar isso, você tem o máximo de informação que você conseguir jogar para essa planilha, no próximo ano, você consegue fazer um comparativo do que aconteceu no mês de setembro do ano de 2024, por exemplo, e o que aconteceu no ano de 2025, ou o que aconteceu em 2025, o que aconteceu em 2026, e eu faço um comparativo para que eu possa gerar mais informações para o meu próximo ano. É como se fosse um loop infinito de boas ações que você vai estar fazendo na sua empresa. A gestão do seu negócio é isso, é você analisar os seus números e você ver o que eu posso fazer para que eu tenha venda mais, o que eu posso fazer para dobrar as minhas vendas desse mês, o que eu posso implementar, quem eu posso estar buscando, que tipo de tráfego eu posso estar rodando ali, que vai me ajudar a vender mais esses pacotes, porque no ano passado a gente teve um aumento, ou a gente teve uma distribuição maior, enfim, você consegue trazer essas informações que vai te ajudar a tomar boas decisões, ok?
ok? Aqui nessa área de vendas, agora, nós temos todos os orçamentos que você recebeu, ou seja, pessoas que solicitaram orçamentos para você. Você tem todos os orçamentos que foram fechados do ano, tá? Referente aos 12 meses do ano. E você tem a taxa de conversão. Para que isso serve? Será que a minha forma de comunicação, o meu roteiro de follow-up, talvez o meu roteiro de vendas, ele não esteja tão bom? E é por isso que as minhas conversões, elas estão tão baixas. Então, o que eu posso fazer? Como eu posso organizar? Será que eu tô fazendo a mesma coisa em todo mundo? E aí, eu não tô conseguindo converter essas vendas? É para isso que serve essa taxa de conversão aqui. Pra gente entender quantos orçamentos a gente tá recebendo e quantos desses orçamentos, quantos por cento desses orçamentos a gente consegue converter em vendas. Talvez a sua taxa de conversão esteja muito baixa, por muitos motivos, que aí você vai descobrindo ao longo do tempo. Ah, então eu vou mudar esse roteiro aqui, porque talvez falar dessa forma, ou ofertar desse jeito, ou conversar com o cliente dessa maneira, me faça com que eu converta muito mais do que eu consegui converter no mês passado, por exemplo. Então, eu posso estar testando alguns tipos de conversações, né, a minha comunicação mesmo estratégica, ela ser mais efetiva, e eu consiga converter muito mais pela forma como eu mostro o meu trabalho, pela forma como eu falo. Dentro do módulo de estratégias, nós temos também roteiro para follow-up, roteiro para WhatsApp, como você criar ali scripts de venda para você tentar converter, e como você faz toda essa parte, todo o processo ali do seu funil de vendas para você conseguir vender. Se você faz parte do HSL, você já tem acesso a isso, você consegue entrar e já dar uma olhadinha ali, fazer adaptações para como você se comunica com o seu cliente, e aí começar a fazer os testes para aumentar essa taxa de conversão, certo? Beleza. Então, o que mais a gente tem aqui? Eu vou deixar o operacional por último, porque isso aqui é incrível. A gente tem aqui a parte de marketing, tá? O que seria esse marketing? Aqui é sobre todos os tráfegos que você faz ali dentro do seu negócio. Então, você vai fazer o registro, a gente tem uma aba só de tráfego, onde todas as informações que você colocar lá, você vai estar acompanhando seus números também. Quando você consegue fazer um tráfego estratégico, a gente também tem um módulo só sobre tráfego local para fotógrafo, você vai conseguir ver ali como a gente monta as nossas campanhas, como que a gente faz ali toda a parte de registrar, de fazer diretamente pelo método, de ler as métricas, de entender os criativos que estão funcionando, o que a gente pausa, o que a gente continua rodando ali para poder atrair esses clientes, como a gente separa os públicos, enfim, todas as informações sobre tráfego também está dentro do módulo de tráfego, mas aqui a gente faz os registros para acompanhar o que está acontecendo e se vale a pena ainda manter essa campanha rodando aí. E para fechar aqui o nosso dashboard, o que a gente tem? A gente tem a parte de operacional. E basicamente quais são as nossas próximas reservas e quais são as nossas próximas entregas. O que significa isso aqui? Isso aqui significa que no dia, por exemplo, quando você faz o registro da reserva, você consegue colocar lá as informações, data de quando vai acontecer, o tipo de pacote que a pessoa fechou e qual é o horário dessa sessão. Então aqui vai ficar as suas próximas reservas, ou seja, os seus próximos compromissos. Então toda vez que você agenda lá na parte de reservas um cliente, você coloca como reservado, ele vai vir aqui para essas próximas reservas. Assim você não precisa ficar abrindo os aplicativos, a planilha inteira para descobrir quem é o seu próximo cliente, ou então ficar anotando ali no bloquinho para saber que vai ter uma sessão tal dia, tal hora. Não. Aqui, você simplesmente abre sua planilha e olha, tá, beleza, então quer dizer que esse cliente, nesse horário, nessa data e esse tipo de pacote. Ok, já sei o nome do meu cliente, já sei o que ele vem fazer aqui, então não vou confundir. Por quê? Porque eu já sei, é só abrir meu aplicativo ligeirinho ali, eu tenho o nome do cliente, eu sou péssima em lembrar dos nomes dos meus clientes, então é muito mais fácil eu pegar o meu celular e olhar ali o nome do cliente e o tipo de sessão que eu vou estar fazendo naquele dia, certo? Então isso aqui seria as próximas reservas. E as próximas entregas não é a mesma coisa? Não. Porque quando a gente faz a sessão, a gente fez a sessão ali, a gente faz as reservas, então ele vem pra cá pra essa parte de reserva e tem outras etiquetas que a gente coloca. Essas outras etiquetas, elas podem ser sobre a sessão já ter sido feita, ou seja, a gente finalizou a sessão, a parte fotográfica de captação. Só que a gente ainda vai fazer a finalização da imagem, a gente ainda vai entregar esse material para o cliente, ou seja, enviar para ele, e pode ser que esse cliente peça a impressão desse material. Você consegue etiquetar ali dizendo em que etapa esse cliente está no seu fluxo de trabalho. Isso faz com que você tenha clareza do que você precisa entregar, o que é prioridade e o que é mais urgente. Então a gente tem aqui próximas entregas, tá ali, exatamente o nome do cliente, a data e a etiqueta dela. Se você não vai mais esquecer que você tem fotos para enviar para um cliente, você não vai mais esquecer que você tem fotos para imprimir ou revelar, enfim, para enviar para esse cliente ali, enviar para o seu fornecedor e pedir esse material, você não vai falhar mais com o seu cliente, porque agora você sabe quando é a sessão dele, você sabe quando você tem que entregar e você sabe que você precisa entregar um material impresso. E aí você não esquece mais, tá? Então isso aqui é algo que eu amo. Tudo isso aqui, tudo que eu falei é preenchido automaticamente. Você não vai preencher mais nada aqui. Tudo que você tem que preencher, você preenche lá nas outras abas que a gente tem aqui de informações, tá? Então vamos lá para nossa primeira aba, que a maioria de nós deixamos de lado, e isso acaba influenciando nos nossos resultados do mês, que a gente poderia estar vendendo, deixa de vender, porque não faz e não cuida dessa parte aqui. Vou até botar o nome dela aqui, fulano de tal. Pronto, fulano de tal, tá? Fulano de tal e, deixa eu ver aqui, Beltrano, vamos para Beltrano, pronto. Fulano de tal e Beltrano. Então a gente tem esses dois clientes aqui. Esse cliente aqui, ele fez uma solicitação de orçamento comigo no dia 13, vamos deixar no dia 13 mesmo, não, no dia 17, e Beltrano fez uma solicitação de orçamento comigo hoje, dia 20, tá? Esse aqui queria saber sobre ensaio individual. Fulano de tal queria saber sobre ensaio individual. E Beltrano queria saber sobre fotos corporativas, por exemplo, tá? Beleza. Fulano de tal fechou. O orçamento dele é número 22. E Beltrano aqui, ó, ele fechou ou ele ficou pendente? Ele ficou pendente. Beleza? Disse que ia ver e talvez depois voltava pra falar com a gente. Certo? Só que aí veio outra pessoa. Tá aqui, a vizinha. Vizinha. Pronto, a vizinha veio hoje também. Ela queria saber sobre ensaio de gestante, por exemplo. E ela disse que tchau e obrigado, não quis fazer. Então eu tenho 3 clientes aqui, ó. Fulano de tal, Beltrano e a vizinha. Quando eu registro aqui esses clientes, automaticamente me geram um ID aqui de orçamento. Ó. Esse ID de orçamento a gente não mexe de jeito nenhum. Você pode mexer nessa planilha até observações. Mas esse ID aqui não mexe, porque ele é automático, tá? Ele vai criar esse ID
para esse cliente e todas as nossas, as outras informações que a gente tem dentro da nossa planilha, automaticamente vai pegar esse código desse cliente. Ele é um código, é tipo um registro do seu cliente. Mesmo que você não saiba de outras informações, esse é um registro ali, é como se fosse o CPF, a identidade do seu cliente, beleza? Então ele tem aqui um ID de orçamento. Aqui a gente manda criando e fazendo uma estratégia de follow-up, funil de vendas, que a gente ensina lá dentro do treinamento também, lá no HSL, tem funil de vendas. Então a gente junta tudo isso em relação a como criar um funil de vendas dentro já dos mecanismos de captação de cliente que a gente já construiu, tá? E aí a gente utiliza essa estratégia aqui. Mas eu quero que você saiba que um cliente concluído não é um cliente que não serve mais e que você vai abandonar ele pra sempre, nunca mais você vai mandar uma mensagem. Vai ficar esperando ele mandar mensagem. Não, você simplesmente deixa ele concluído aqui. E quando você quiser ver todos os clientes que foram concluídos, ó, você pode vir aqui e filtrar, tá? Como que a gente faz? Ó, filtrar a coluna e você vem aqui, ó. A partir de um orçamento fechado, esse cliente ele vai para outro lugar. Ó, vamos colocar aqui que fulano de tal e a vizinha, por exemplo, fecharam o orçamento específico que você mandou. Vamos dizer assim. Então, olha o que acontece aqui. Ó. Deixa eu colocar primeiro ela como concluído, só pra gente ver como que ficou. Fulano de tal, Beltrano de vizinha. Nós temos o orçamento 22, 23 e 24. Se você olhar lá em cliente, olha o que acontece aqui, ó. Somente fulano de tal é que veio aqui com o orçamento 22. Porque nem o que foi concluído, nem o que ficou pendente, ele vem para cá para a parte de cliente. Só esse aqui, porque ele fechou uma reserva. Esse cliente aqui, ele já está registrado no seu banco de dados de cliente e ele automaticamente vem para cá, ó. Reservas. Fulano de tal, ele fechou uma sessão, mensagem individual. E aí você já vem aqui e já coloca. Vai ser o quê? Digital revelar, digital. Você já deixa aqui confirmado. Agora a gente precisa concluir esse registro de reserva deles para poder dar as outras entradas, que eu vou explicar para vocês. Foi no crédito, essa daqui foi no débito e esse aqui foi em dinheiro. Então eu tenho a opção de registrar aqui a forma de pagamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, esse cliente aqui, eu posso colocar como reservado. Então, coloquei reservado nesse primeiro, eu tenho que ir lá no financeiro, ele vai criar, ó, automaticamente, como eu já expliquei pra você, a nossa planilha é automatizada. Então, tudo que são informações repetitivas a gente automatizou. E é por isso que vocês têm que preencher certinho. Então aqui, ó, OR22, que é aquele cliente lá, já vem pra cá, ó, dizendo que houve o registro, que ele fez o pagamento de R$300 de uma reserva do ensaio individual. Vir aqui e registrar que foi uma entrada e como essa entrada foi paga no crédito. Então você faz o registro aqui como se você estivesse pegando um extrato bancário e você coloca aqui esse registro. E pra que servem essas etiquetas? É tipo um Kanban do Trello. Não sei se você já utilizou o Trello, mas aqui é quase que um Kanban do Trello, que é, você consegue etiquetar as ações que você fez para aquele cliente e cada etiqueta que você coloca, acontece alguma coisa dentro da planilha que automatiza alguma informação, né, que se torna mais rápida. Essa informação ela é transferida para uma área de importância. Então, quando eu coloco reservado, vocês já entenderam que a parte financeira ela é registrada ali e você só tem que dizer quanto foi de entrada ali, a reserva que a pessoa fez, quanto ela pagou. Então, tem essa opção. Sessão feita é quando você registra que aquela sessão já foi feita, mas não foi entregue. Então, quando você coloca sessão feita, automaticamente no seu dashboard, aqui a sessão ela vem para essa área de próximas entregas, porque a sessão já foi realizada. No reservado, ela fica aqui nas próximas reservas, ou seja, próximos compromissos que você tem com algum cliente, e aí ele vem para cá. E quando você coloca sessão feita, ele vai vir para essa outra área, porque ainda falta você finalizar esse material. Então, ele vai vir para próximas entregas, ok? Beleza? Vou colocar o quê? Foi débito, reservado. Venho aqui, reservado. Então, ele vai aparecer lá no meu financeiro, ó. Quanto mais rápido for a sua internet, mais rápido ele atualiza aqui. Então aqui como é que eu faço para dar uma entrada de um cliente que pagou em outro dia? Vamos dizer, ó, hoje é dia 20, esse cliente aqui pagou, fez a reserva, pagou esse valor. No caso, vamos colocar esse aqui, ó. Orçamento 24 e 23, que é o que tá devendo ainda. Orçamento 24. Qual é o valor do orçamento 24 aqui, ó? Você vem aqui no ID dele e você viu que tá faltando R$400, certo? R$400. Esse cliente, por exemplo, pagou 200 em dinheiro e pagou 200 em Pix, por exemplo. Então você vai fazer dois registros aqui. Você consegue fazer dois registros. Como? OR24 é o ID do seu cliente, certo? Então você vai vir aqui no financeiro, ó. Você vai vir aqui, ó. Você vai colocar, digitar o ID do seu cliente, OR. Não tá certinho, maiúsculo, pra ficar bonito. OR24. Quando eu apertar Enter aqui, ó, ele já vai puxar as informações que faz parte de uma reserva, porque esse é o ID do meu cliente. Eu posso registrar aqui uma entrada, eu posso registrar aqui a data dessa entrada, vamos dizer que vai ser amanhã. Vou colocar assim. Então, eu vou colocar aqui, ó, foi R$200 que ele pagou. Ele pagou esses R$200 no Pix. Então, se eu for lá nas reservas, ó, ele vai mostrar aqui que o cliente 24, ele devia 600, fez o sinal de 200 e só tá devendo agora o valor pendente é de R$200. Então, tá faltando ele pagar R$200 porque houve uma entrada lá de 200 a mais. Então, ele é abatido aqui do valor pendente e a gente sabe que só falta esse valor de R$200 aqui pra ser complementado. Quantas vezes você for adicionando os pagamentos, tudo isso aqui vai ficando registrado, beleza? Você coloca a data, pode ser hoje, por exemplo, eu venho aqui e coloco, por exemplo, R$50. Se eu colocar R$50 aqui em dinheiro, eu venho na reserva, olha quanto que vai ficar faltando. Só falta R$150.
tá? Então toda vez que eu for lançando as entradas, ele vai diminuindo aqui do valor pendente, porque ele vai puxar sempre o ID do seu cliente. Você vai registrar tudo que você vende aqui no seu estúdio, você registra aqui. Tá? A gente tem outra aba aqui de cartões. Isso aqui é para que esses cartões? É para você fazer o registro dos cartões que você utiliza no seu negócio, ou se você quiser acompanhar no geral mesmo, você pode fazer isso também, que é registrar os cartões, o limite que ele tem, que é o valor que foi usado daquele cartão. Então você sabe quanto tem, qual é o limite atual dele. Então, porque automaticamente, eu vou mostrar pra vocês a coisa maravilhosa, é isso aqui, ó, compras parceladas, tá? Então o que eu consigo fazer aqui, ó, por exemplo, sei qual é o cartão, de quem é o cartão, ou o número do cartão final, enfim. Eu sei quem foi que comprou, eu vou colocar quem foi que comprou, foi João, quem comprou foi Pedro. Isso é bom pra quem tem várias pessoas trabalhando na mesma empresa. Descrição, você vai dizer qual foi o tipo de coisa que foi comprado, que essa pessoa comprou, quando vai ser a primeira parcela. Então vamos dizer que você comprou esse mês, esperou o cartão fechar pra fazer uma compra. Então você vai pagar esse mês? Não. A primeira parcela vai ser daqui a 30 dias. Então você consegue colocar aqui exatamente quando vai ser a primeira parcela. E é bom você colocar a data de vencimento do seu cartão, ou a data que você definiu ali que precisa estar o orçamento separado para pagamento. Você consegue colocar aqui o valor dessa data e automaticamente as parcelas elas vão sendo abatidas lá na nossa projeção de parcelas. Isso aqui é maravilhoso, porque você não precisa mais ficar abrindo os relatórios das faturas dos seus cartões de crédito para saber quanto limite você tem, quando vai ser a última parcela, quando vai acabar, quando você vai pagar. Então, ficar batendo ali, não, agora só tenho tantas parcelas, agora só tenho 2 parcelas, agora só tenho 3 parcelas. Cara, não precisa. Registrou aqui, ele automaticamente vai fazer os abatimentos ali e colocar os limites de volta para o seu cartão de crédito. Mas o importante é você fazer os registros. Toda vez que você comprar algo parcelado no seu cartão, você vem aqui e registra. Só precisa registrar uma vez. Depois, ele some, desaparece daqui. Não precisa ficar atualizando. Só registra uma vez e depois ele faz esse trabalhozinho maravilhoso que é simplesmente colocar lá e deixar disponível para você novos limites, tá bom? Vou falar na projeção, não. Tudo que a gente registra lá, ele vai vir aqui para essa parte das projeções e ele vai dizer para você até quando é o pagamento de cada compra que você fez. Nesse caso aqui, lá das parcelas de 6 parcelas de 500, ó. Uma parcela, 2, 3, 4, 5, 6. R$900 aqui, ó, o valor aqui, ó, total, ó. R$900 para ser pago no mês de outubro. Aqui é a nossa projeção de parcelamento para os próximos 12 meses. Então, todo o valor que a gente tem que pagar nos cartões de crédito fica registrado aqui. Quanto é que eu tenho de dívida no meu cartão de crédito? R$11.050, beleza? Onde é que vai esse R$900? Alterou? Vamos lá pro dashboard. Botou pro dashboard, ó, ele já atualizou aqui a fatura do mês, tá vendo? Então a gente tem essa atualização. Então, tudo que a gente fizer de preenchimentos aqui na aba de orçamentos, clientes, reservas, financeiro e compras parceladas, são as únicas 5 abas que a gente vai preencher essas informações, exceto essas outras que são de registro. Cartão é registro, projeção de parcelas é pra gente visualizar, então automaticamente ela já se preenche sozinha. E a aba de tráfegos, que eu ainda não entrei nela. Mas essas 5, no caso dessas 6 abas, são de preenchimento ali, algumas automatizadas, a maior parte dela. E outra pequena parte é que a gente faz o registro ali manualmente. Mas pouquíssimas coisas são manuais. Aqui geralmente é mais automático. Então tudo aqui do dashboard vocês conseguem ver se vocês fizerem o preenchimento correto da sua planilha, tá? Então, ó, outra coisa aqui, ó. Lembra que a gente fez a entrada dos clientes que vão ser feitos, que foram reservados lá? Ó, aqui, ó. Próximas reservas, tá tudo aqui, ó, fulano de tal, vizinha, Beltrano. Então todos aqui, ó, dizendo quanto que vai ser a sessão, o horário que vai ser as sessões e qual é o tipo de sessão, beleza? Vamos fazer uma troca ali lá nas reservas, só pra vocês poderem ver. Entregue, ok? Registra como entregue aqui e aí desaparece esse cliente aqui. Sobre tráfego, essa parte de tráfego aqui, a gente vai preencher todas as vezes que a gente criar uma campanha lá no Meta. Então, se você não trabalha, se você não faz campanhas diretamente pelo Meta, talvez o impulsionar ele te dê algumas informações, mas não é tão preciso quanto você ter as campanhas sendo rodadas ali, o seu tráfego sendo feito diretamente pelo Facebook. Então, aqui, nessa parte todinha da aba, da planilha, na aba de tráfego, a gente vai ver dentro da aula de tráfego, que é lá que a gente tem as informações. Eu vou mostrar pra vocês como a gente preenche cada coisa. Porque se eu começar a falar aqui sobre CPC, CTR, impressões, alcance, valor, enfim, todas essas informações, CAC, ROI, vocês não vão entender muito bem. Quando a gente trabalha com tráfego pago, a gente não precisa de ter muitos seguidores. O que a gente precisa é de alcance. E quanto mais a gente consegue fazer campanhas que são estratégicas, têm uma intenção e que são feitas da forma correta, a gente alcança mais pessoas. E essas pessoas, elas são mais fáceis de converter porque elas já querem comprar aquele trabalho. Elas estão pesquisando sobre aquilo, estão buscando sobre aquilo. Então é mais fácil pra gente vender pra alguém que já tem consciência de que precisa comprar. Mas tem todas as estratégias que a gente faz juntamente com o tráfego pago. Só o tráfego pago vai resolver o meu problema de falta de clientes? Não, tá? A gente precisa também ter outras coisas e outras estratégias que são dos nossos canais de aquisição de clientes. Agora que vocês já entenderam todo o funcionamento dessa parte da nossa planilha de gestão, a gente vai entender como esses números vão influenciar na nossa gestão financeira do nosso negócio. Como que a gente toma boas decisões com base nas informações que a gente tem aqui, tá? Então é isso por essa aula e vamos para a próxima aula, que agora a gente vai começar a parte de gestão financeira. É nessa etapa de gestão financeira que a gente começa a fazer o nosso negócio crescer de forma saudável e consistente, pegando tudo que a gente ganha e distribuindo nos lugares certos, fazendo reserva, fluxo de caixa, investindo no que é necessário, no que é essencial e no que vai fazer a gente ter mais resultados.